Meu nome é Afonso Carlos Neves, eu entrei na Escola Paulista de Medicina em 1974, me formei em 1979, e quando eu prestei vestibular, eu só podia entrar em uma de 300 vagas públicas que haviam de medicina em São Paulo, porque eu sou originário de família humilde, família de proletários. O meu pai era mestre de tecelagem e eu só estudei em escola pública, portanto, o meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos, eu tinha 2 irmãos menores, então isso caracterizava o que se chamava, então, arrimo de família. Portanto, quando eu fiz o curso médio, eu fiz o curso médio à noite e trabalhei durante o dia. Depois, cheguei a fazer o terceiro colegial parcialmente junto com o cursinho, não consegui entrar. Depois, no ano seguinte, como eu tinha terminado o colegial, o curso médio, né? E aí eu trabalhei meio ano para poder fazer meio ano de cursinho e assim entrar em uma dessas 300 vagas que correspondiam à USP, à Faculdade Experimental da USP também, e à Escola Paulista, porque era tudo o mesmo vestibular que chamava-se CECEM, era o mesmo pacote aí. E aí eu acabei, então, tanto fazia para mim essa questão que comentavam se era a primeira ou segunda opção, quer dizer, para mim tanto fazia, em relação ao tipo de expectativa que eu tinha na época, portanto, era entrar. Eu pensava desde pequeno, criança, em fazer medicina, porque na verdade era o profissional que eu mais via trabalhando na vida, porque eu, sendo asmático, e continuo sendo, né? Eu, mais das vezes, a pessoa que eu mais vi trabalhando foram médicos aí, os mais variados, né? Então, portanto, eu sempre tive essa vontade, esse pendor, e a minha expectativa na época era realmente entrar na faculdade e seguir em frente, né? E aí, quando eu entrei, é interessante porque, para a gente entender a época, logo no primeiro dia, quando eu peguei o ônibus, não tinha metrô para lá ainda. Então, eu disse para o motorista de ônibus, eu preciso ir ao Hospital São Paulo. Aí ele falou, tá bom, fica sentado aí, quando chegar lá eu te falo. E aí o motorista parou o ônibus na Domingos de Moraes, bem na frente do Arquidiocesano, e ele disse assim, você está vendo aquele prédio grande lá embaixo? Eu falei, sim. Ele falou, aquele é o Hospital São Paulo. Ou seja, era o único prédio que tinha desde a Domingos de Moraes até, sei lá, o Ibirapuera. Era o único prédio que tinha ali, muito fácil de saber. Imagina hoje, é impossível, né? E ainda era menor do que o prédio atual. Enfim, então isso é para exemplificar como eram as coisas numa época em que ainda não era propriamente uma universidade, né? Era uma escola de medicina. E essa entrada foi bem interessante, porque foi uma coisa muito diferente, né? Foi uma entrada num outro mundo, um mundo diferente, onde a gente conhecia, então, pessoas de todo tipo, das origens as mais variadas, maneiras de pensar, de fazer as coisas, etc. Então, isso foi muito interessante, ao mesmo tempo que foi um pouco surpreendente de ter que começar aquelas coisas de novo, de ver logaritmo, de ver. Nossa, você pensava, nossa, eu pensei que não ia mais ver nada disso, mas, enfim. Mas aí tem um processo de adaptação, né? Na época ainda o trote ainda era uma coisa assim meio pesada. Havia no trote aquelas pessoas que eram mais brincalhonas, que a gente ainda encontra por aí, e havia pessoas que eram mais sádicas mesmo, e realmente, enfim, mas que era coisa da época, né? Portanto, essa entrada, mas tinham aquelas pessoas que nos recepcionavam, né? É interessante que nesse ano em que eu entrei, foi feito um filme que dá para. Eu vi outro dia na internet, esse filme chama-se O Trote dos Sádicos. Esse é um filme que tem uma história inventada lá, uma ficção, mas a parte do trote ela é filmada, tem o nosso trote lá.
Tem alguns colegas meus que apareceram até, dá para ver no filme, dá para reconhecer algum espaço, porque na época não havia o prédio atual que tem o Banco do Brasil. Aquilo era um pátio assim. Então, isso é visível, dá para perceber isso que está na frente ali do Lemos Torres e tal. Então, é só, por exemplo, uma coisa histórica, digamos assim, e que, por surpresa, eu descobri que ainda está por aí, visível, né? E tem esse nome. E me parece que o diretor tal tem um histórico um tanto interessante também, que eu já esqueci agora, correlacionado com essas coisas. Mas, então, nós tivemos essa coisa diferente, ao mesmo tempo, nós, logo, o primeiro contato que os alunos têm é contato com pessoas da Atlética e do centro acadêmico, e eu participei de ambas as coisas, digamos assim, em relação à Atlética, começaram fazendo testes com qual tipo de esporte que a gente era capaz de fazer, e no salto em distância eu já torci o pé e já tive a oportunidade de conhecer o pronto-socorro de ortopedia, e algumas pessoas lá que depois eu continuei, quando eu me formei até estavam lá algumas pessoas ainda, eram as mesmas. Mas, por outro lado, eu me dei bem com a natação, porque eu praticava natação de certa forma, né? Não era um competidor, mas eu passei a competir pela Escola Paulista, e aí aconteceu até um fato bem curioso, que tinha uma competição que chamava-se Santa Paula e Med, a Santa Casa, a Paulista e a USP. E ela acontecia, não faziam muitos anos, mas o fato é que a Paulista, que eu me lembro, não tinha ganhado, não tinha ganho ainda, não tinha vencido. E aí eu sei que quando estava lá pelo final da competição, eu participei de natação, de várias coisas e tal. Chegou lá no fim, precisava um determinado número X de pontos, e quem dirigia a Atlética começaram a fazer as contas e tal, e aí eles perguntaram para mim, será que você é capaz de fechar esse circuito aqui de natação nadando de borboleta? Eu falei, mas eu não sou bom de borboleta, mas eu era bom de clássico. Então eu tive que nadar com pernada, de nado de peito clássico e braçada de borboleta, porque isso era autorizado a fazer. E aí, enfim, quando eu estava terminando lá de nadar, eu já estava vendo gente pulando lá do lado de fora, que já estavam sabendo que tinham ganho, porque calcularam que para chegar precisava o ponto XY, sei lá. E eu fui para esse espécie de sacrifício, digamos assim, né? Fazer uma coisa que eu nem fazia direito, mas no fim deu certo. E ganhamos. Então, essa época em que eu estava lá, tinha muita gente de esporte, e também da parte de artes. A gente teve, depois, por vários anos em seguida, foi feito pelo Centro Acadêmico, Encontro Paulista de Artes, em que eu participava junto com outras pessoas mais da parte musical, e tinha várias pessoas lá que eram bons e de outras artes também, né, de escultura, de pintura, etc. Então, é um período interessante em relação a isso. Então, tinham coisas acontecendo dentro da escola em si, tinham coisas acontecendo fora, né? Então, era o período do regime militar, era um regime difícil, que as pessoas tinham medo, as pessoas não podiam falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, a gente ouvia falar de estudante sumir daqui e dali. Então, realmente era um período que tinha esse tipo de ditadura, assim, que, sei lá, hoje em dia ficam questionando, mas era uma coisa que funcionava desse jeito, né? Tinha alunos ali que sumiam e tal, coisa. Então, enfim, isso era uma coisa mais do geral. No ano de 77 começaram a acontecer passeatas, greves, etc., quando começou a haver a abertura política, né? E em 78 começaram as primeiras greves de médicos residentes, nós éramos estudantes, né? Então, para falar da parte do estudo em si, como estudante, então nós tivemos professores muito bons, tanto na cadeira básica como depois na aplicada. Na cadeira básica, então tinha, por exemplo, a professora Alice Teixeira na biofísica, na anatomia o professor Prates, o professor Ricardo Smith,
o professor Nader, que chegou a ser diretor, o professor Raimundo Mano, na parte de neuroanatomia, que tinha muitos colegas não gostavam dele, que era meio filosófico, enfim, mas eu, não sei, não tive problema, mas... e também nessa parte básica, também o professor Trabulsi na microbiologia, e também na parte de fisiologia em si, nós tivemos fisiologia com os pneumologistas, o professor Jardim, que era da pneumologia, também participava lá. E é interessante que nós tinha um serviço de alunos, eles vieram conversar com a gente, assim, logo nos primeiros dias, o professor Baruzzi, né, grande professor Roberto Baruzzi, que era da Preventiva, né, na Preventiva tinha também o professor Lezer, né, mas o professor... então, eles vieram para fazer lá uma espécie de um catálogo lá para nós preenchermos lá um catálogo a respeito da nossa saúde, etc. E aí, portanto, o primeiro médico que eu conheci da Escola Paulista ali foi o professor Jardim mesmo, da pneumo, que estava ali. Depois nós fomos, até tivemos que ser examinados, etc., né, depois pelos então residentes da época, né, que também colaboravam. Isso tudo era um grande trabalho da medicina preventiva, que a medicina preventiva sempre foi muito boa na escola, né, que é o professor Lezer, que fez essa meio tanto pioneira, né, no Instituto de Medicina Preventiva, que ele fez nos anos 50 ainda lá Então, era bem interessante. Quando eu entrei, ainda tinha lá o posto de saúde que ficava no atual centro acadêmico. Antes não chamava UBS, né? Chamava posto de saúde. E então nós tivemos fomos bem acolhidos pela instituição, e aí, enfim, a gente vai se envolvendo, vai acontecendo aquela coisa meio de aquele coleguismo, né, tanto da parte tanto dos colegas de atlética como de centro acadêmico, etc. É interessante que as pessoas conviviam ali, né, de diversas tendências, diversas linhas. Nas assembleias eles brigavam, mas depois, enfim, sei lá, tomavam café. E eu fui em todas as assembleias que existiam na época, eu participei, porque, enfim, sei lá, porque não tinha aula, mas tinha assembleia, tinha greve, alguma coisa assim, a gente ia lá ver lá o que estava acontecendo e tal. Eu estava muito curioso de aprender, mais do que outra coisa, aprender o que era tudo aquilo, né? Conhecer o que eram aquelas coisas todas, que está toda aquelas debates, aquelas agitações, né? Mais assim no sentido de ver, de conhecer mesmo, né? Depois, no curso, passando do curso básico, também tem outras tantas pessoas, né, no básico, o professor Sasso na histologia, professor Hayashi na embriologia, depois, enfim, às vezes tem alguém que a gente esquece aí, não sei, enfim. Mas depois indo para a cadeira aplicada, onde era mais na clínica, a propedêutica era uma cadeira forte na época, porque vinha ainda da época do Jairo Ramos, né? Então, nós tivemos grandes professores lá, como o professor Mansur, o professor Elias Knobel, né, que também era, agora ele está lá no Einstein, né, mas ele também era preceptor nosso na enfermaria do quarto ano, professor William Holmes Elias, que ensinava propedêutica para nós, então isso era uma coisa muito forte, né? Na parte de anatomia patológica, volta e meia, alguém sempre lembra do professor Michalani, porque o professor Michalani ele é uma pessoa meio polêmica, meio bravo e tal, mas ele assinalou bastante para a gente a importância da história da medicina, coisas históricas, e mesmo o conhecimento da patologia. Tudo isso foi importante para a gente entender a patologia. E tinham lá na patologia outras pessoas assim, muito legais também, o professor Oswaldo Gianotti, falecido já há algum tempo, o professor Antônio, falecido há pouco tempo aí, e tinham, de outra linha, na técnica cirúrgica, o professor Saul Goldenberg, era muito bom também, a gente aprendeu muita coisa lá, no detalhamento. Por um tempo, eu cheguei a participar do centro de aperfeiçoamento da técnica cirúrgica, porque não existiam as ligas, digamos que fosse uma espécie de liga, era uma liga de técnica cirúrgica, digamos assim.
Então, cheguei a ser até monitor lá, uma determinada época, mas deu para fazer. Tinha uma época que eu pensava em fazer cirurgia, então, em torno aí de uns 3 anos, mais ou menos, no meio do curso, né? Porque aquilo era uma coisa assim bem atraente, tudo. Mesmo a gente tinha professores bons de cirurgia, professor Boris Baroni, de vez em quando a gente vai lembrando assim, então, né? É, e de tal forma que, mas aí eu mesmo coloquei um determinado limite para mim. Se eu conseguisse continuar na técnica cirúrgica no 6º ano, que era o último ano, eu iria tentar a cirurgia. Mas, por algumas razões, eu não consegui continuar, não lembro exatamente o que aconteceu, que nada de muito importante, mas um pouco essas escolhas, né? Que aí eu acabei indo para a área clínica, tentando escolher uma área clínica. E na área clínica, né, entre as áreas clínicas, eu acabei escolhendo neurologia clínica, mas aí vem algumas histórias também, e um item que é importante, que eu acho que é importante a gente lembrar, da figura chefe de plantão. Então, chefe de plantão é professor também, e às vezes, em algumas coisas, mais professor do que os professores, porque eles estão em um determinado momento da vida de estar com a mão na massa e de estar pronto para fazer aquilo, as mãos estão muito treinadas para aquilo que eles fazem, e a gente aprende ali essas coisas muito práticas, de noite, de fim de semana, de dia, de qualquer hora, né? Então, nós tivemos lá grandes chefes de plantão, como o professor Abel, que é professor agora, na verdade, de reumato lá no ABC, mas ele era um dos melhores chefes de plantão, que ele passava a noite lá discutindo o caso, passava a noite em claro, revirava livro, Cécio e tal, a gente não tinha internet, né? Então, discutindo os casos, vendo os casos e tal. Então, essa figura chefe de plantão sempre foi e continua sendo uma figura interessante, singular, de professor. É um professor diferente, porque ele não é docente, mas é professor, porque ensina bastante. Eu também fui chefe de plantão em determinado tempo, mas, enfim, então eu optei pela neurologia, né? Porque eu vi que dava para ser. Eu achava interessante a clínica, de um modo geral, mas a minha impressão era essa, que os clínicos não sabiam neurologia, mas os neurologistas sabiam clínica. Então, eu quis ver a clínica de uma maneira mais ampla, mesmo porque, por exemplo, o professor Cardial da neurologia, ele era chefe de plantão do PSD Clínica, no sábado, né? Na neurologia tinha o professor Carlos Campos também, então tinham professores de neurologia que eram interessantes e chamavam a atenção da gente nessa parte, digamos assim. Aí eu prestei, portanto, o exame de residência para a neurologia, eu fui da segunda turma da chamada, na época chamaram de pré-opção para residência em neurologia, porque até então, quem quisesse fazer residência em neurologia precisaria prestar de clínica. Então, eu até escrevi uns livros, mais recentemente, sobre história da residência médica, e eu conto até isso lá. Quer dizer, lá no começo de tudo, era só clínica e cirurgia. Até pediatria era meio em paralelo, digamos assim, ou GO. Depois foram se acertando esses 4 grandes setores. Depois foi subdividindo, e assim foi, né? De tal forma que a turma que foi anterior à minha, que foi a primeira turma com pré-opção de residência em neurologia. Então, eu entrei na residência da neurologia, aí a gente fazia 1 ano de clínica e 2 anos de neuro. Então, o ano de clínica foi muito importante. A própria residência em si é como se fosse um outro curso de medicina, de certa forma, mas necessário, não daria para enfiar um dentro do outro, não tem jeito, porque o tempo não cabe. E quando a gente faz residência, parece que você se sente meio que eternamente residente. Sei lá, eu sou R41, não sei mais que eu sou, que ano que eu sou de R o quê. Mas é um negócio que fica. Então, tem pessoas, por exemplo, em outra situação, estou falando, pessoas que servem o exército. Então, tem pessoas que servem o exército e aquilo fica uma marca. Ou fazem algum outro, prestam algum tipo de serviço, né? Que faz, ou os colegas judeus, por exemplo, que ficam no kibbutz,
1 ano, 2 anos lá, e depois, então parece que aquilo fica uma marca, e a pessoa presta aquilo, e parece que, então, assim é a residência médica, ela fica assim, uma marca, você fica com um pé na residência sempre, que na verdade é uma espécie de estar sempre disposto a aprender, ensinar também, que eu aprendi muito com os residentes, né? Alguma coisa a mais para falar do curso médico. No curso médico, existia uma coisa interessante que se chamava-se crédito educativo do governo do estado de São Paulo, em que eu tive a sorte de poder receber esse crédito educativo, alguns outros colegas meus também, e isso facilitou para nós, no sentido de não ter que ficar trabalhando à noite para estudar de dia ou coisa assim, né? Que vários faziam isso e tal, né? E esse crédito educativo nós tivemos que devolver, pagar depois de 1 ano depois de formados, mas sem correção monetária, coisa assim, é uma coisa que foi bem possível de fazer. E existia na época, era do governo do estado, né? O governador era Paulo Egídio Martins, então não sei qual era exatamente a linha, era um governador nomeado, sei lá o que era essa linha política ou não, mas o fato é que isso aí era uma coisa positiva para nós, né? Esse tal crédito educativo. Bom, então, mas voltando aí na história toda, né? Também na pediatria, por exemplo, o professor Nóbrega foi bastante importante para nós. Ele era meio inovador, no meu ponto de vista, porque eu via ele fazer coisas que a gente vê hoje. E toda sexta-feira ele reunia todo mundo, era no ambulatório de pediatria, ele reunia os alunos e os professores por igual, uma espécie de tábua redonda ou quadrada que fosse, mas ele pedia para cada um falar o que achou da semana. Era bem interessante, porque era uma coisa bem contemporânea, se for ver, tanto o aluno como o professor podia se abrir, e o jeito dele, a personalidade dele, do José Nóbrega, era muito assim, muito aberta, ele deixava a gente à vontade realmente, né? Era uma pessoa bem interessante. Só estou lembrando de algumas coisas assim, né? Também quando eu fiz o curso estava no 2º ano de medicina, eu fui num programa de perguntas e respostas do Silvio Santos, da época, e isso foi bem interessante na época, ali na escola, fiquei lá várias semanas, sei lá, enfim. Mas eu estou lembrando das coisas, relances assim. Mas nem sei se anda isso por aí, me falaram que andaram alguém vendo isso por aí, mas não sei como é que anda esse vídeo por aí. Acho que tem vídeo, né? Mas, assim, então a residência foi, assim, o R1, ao mesmo ele era pesado, mas a gente gostava muito de clínica, e foi um momento meio de tomada de decisão para tomar a frente, porque a gente é um pouco temeroso, né? Fica um pouco assim, mas aí, naquelas circunstâncias, e nesse sentido, teve residentes R2, R3 muito bons que nos ensinaram. Então, essas são outras pessoas que nos ensinaram. Quando estava no 6º ano, eram R1 e R2, quando eu estava no R1, eram R2, R3. Então, a gente aprendia muito com essas pessoas, aprendemos muito. E no tempo da neurologia também, teve lá professores da neurologia que nos ajudaram, que tiveram aí uma certa paciência conosco, inclusive porque, na verdade, essa coisa da residência na própria neurologia ainda era recente, né? Então tinha o professor Geraldo, o professor Zuckerman, o professor Luiz Augusto, professor Camilo, ensinou muito o professor Camilo, nos ensinou muito. Enfim, depois da pós-graduação, eu fui recebido lá pelo professor Reis, no laboratório de Licor, e na época eu fiz, então, mestrado com o professor Reis, eu fiz doutorado também sob orientação do professor Reis, mas o doutorado já não era nem mais em Licor, era, na verdade, sobre um assunto, era sobre delírio, confusão mental, delírio. E na época, do assunto que na época ninguém dominava, de área nenhuma, né? Então eu praticamente fui meio que sozinho aí nessa coisa, que foi esse doutorado foi defendido em 93 sobre o diagnóstico de delírio. Então teve essa fase, eu era chefe de plantão do pronto-socorro, onde a gente ali podia ensinar e aprender bastante. Também
Desde o R3 eu dei aula de semiologia, aula prática de semiologia neurológica, e aí fui dando aula depois de semiologia geral também. Eu sempre gostei muito. Pude fazer o pós-doutorado na Califórnia, foi uma coisa muito singular, porque eu tive a oportunidade de fazer esse pós-doutorado no laboratório do indivíduo que ganhou o prêmio Nobel naquele momento em que eu estava lá. Então, eu vi uma coisa muito singular, que foi esse acontecimento, embora isso foi uma coisa ali tão imensa, né, que a gente fica até meio engolido no meio disso tudo ali, mas foi bem interessante ver tudo isso acontecendo ali. O Stanley Prusner, que descobriu o prion, que propôs o prion. Depois, quando eu voltei, eu cheguei a pensar... Eu sempre tive um pé em ciências humanas, e sempre fiz coisas relacionadas com isso, escrevia texto no jornal do centro acadêmico, enfim. Então, quando eu estava fazendo residência, a Deise, minha esposa, até que é da pediatria, né, ela até entrou na história da USP, e no ano seguinte em que ela estava lá, ela fez a FUVEST, entrou, eu também fiz a FUVEST e entrei na história da USP um ano depois dela, mas tanto eu como ela, nós fizemos em torno de 2 anos, porque a medicina é muito absorvente. Depois que eu voltei dos Estados Unidos, então, já no século XXI, né, eu pensei em voltar, eu continuei com atividades, nós fizemos um grupo de discussão interdisciplinar com o pessoal do Centro de História lá, do professor Dante, tinha na época a professora Márcia, e também com pessoas da neurologia, fizemos aí, enfim, fazíamos debates, reuniões, etc., e aí eu pensei em voltar para um curso de História, mas aí os próprios historiadores me disseram o seguinte: mas você já tem pós-doutorado, então é mais fácil você faz um exame lá para entrar no doutorado direto, e aí já faz o doutorado direto de História Social. E eu fiz assim, eu fiz lá a prova, lá passei lá na prova que tinha para fazer isso aí, e então, em 2008, aí eu fiz defendi esse doutorado em História Social da Ciência, sobre história da neurologia, psiquiatria e psicologia em São Paulo, no começo, aí, transição do século XIX para o XX e tal, aí tem toda uma série de coisas. E, a partir daí, eu criei na disciplina de neurologia, um setor de neurohumanidades, fazendo uma interface de humanidades, que são ciências humanas, com o neuroconhecimento, digamos assim. Então, desde os primórdios, eu sempre tive algum tipo de preocupação desse tipo. Nos anos 80, a gente tinha um grupo que ficava debatendo sobre humanismo, a gente falava humanismo, não falava ainda humanização, em saúde, em que várias pessoas de várias profissões participavam, e assim continuou. A gente também criou um grupo na época que tinha essa preocupação de meio ambiente. Nos livros que eu andei fazendo aí, tem alguma coisa que eu vou falando, que eu digo sobre isso, né? Eu acabei escrevendo vários livros nesse período, alguns deles têm a ver com a Escola Paulista, enfim, e aí a gente, então, continua trabalhando dessa forma. Então, eu tenho vários blogs, tenho o canal no YouTube também, e vários livros, e vários deles têm a ver com a Escola Paulista. Então, a Escola Paulista, no fim das contas, realmente, eu falo mais Escola Paulista do que Unifesp, como quem tem a minha idade costuma falar, né? Mas a Escola Paulista, então, realmente é uma coisa assim que moldou a minha vida a partir do momento em que eu entrei lá, né? E tanto que eu continuo lá como professor voluntário, eu sou aposentado lá como técnico administrativo e sou professor afiliado voluntário da neurologia. E a gente continua lá, como você está me entrevistando aqui, a gente continua lá dando aulas e tendo atividades as mais variadas, até mesmo a visita do pronto-socorro, que eu criei o grupo de fluxo do pronto-socorro. Uma vez por semana eu ainda faço essa visita lá com eles, né? Então, a gente tem essas várias coisas. Então, se eu fosse dizer alguma coisa para os alunos, assim, alguma coisa, o que eu senti falta? Eu senti falta, por exemplo, da mentoria, que é uma coisa que existe hoje. Não existia naquela época.
Então, eu senti falta de alguém que pudesse dizer alguma coisa, explicar. Você ficava cheio de indagações, interrogações. Perguntava para um, perguntava para outro. Às vezes tinha algum veterano que respondia alguma coisa, tal, né? Mas a gente ficava meio no ar, meio perdido, né? Ué, você vai ser assim o negócio agora? Quer dizer, você via cadeira básica, você só vê aquelas coisas básicas. Nossa, então, por exemplo, quando eu entrei, existia o curso integrado. Chamava integrado pelo seguinte: o primeiro semestre era só a célula, aí depois era o tecido, depois era o órgão, não sei o que tal. E assim. Então, a gente não tinha anatomia logo no primeiro semestre. E havia aquela ansiedade dos alunos, não tanto minha, porque eu estava ali seguindo o que estavam mostrando, de ver o cadáver, ver a anatomia, aquela coisa mítica, né? De você passar por isso e tal, mas isso ainda ia ser no segundo semestre. Mas esse tal de curso integrado, ele era interessante, no fim das contas. Você ver a mesma coisa nos vários lugares, mas ele foi até um certo momento, porque começaram a questionar e tal. Foi até determinados anos aí. De qualquer forma, é uma coisa que tem hoje e que não tinha. Então, os alunos deviam aproveitar essa oportunidade. Uma outra coisa, assim, eu nunca faltei, eu assisti todas as aulas. Então, se eu for dar alguma dica, também assistam. Para mim, isso foi interessante. Eu era aluno mediano, não era nem muito para cima, nem muito para baixo, mediano. Mas para mim foi importante estar presente, mesmo estar com sono, começa a escrever. Aliás, eu acho interessante continuar usando a caneta e escrever no papel, porque isso, até falando como neurologista, isso é uma habilidade que o ser humano adquiriu. Você vai acabar atrofiando isso, porque a gente tem aula de manhã e de tarde. Então, se você de manhã e de tarde vai ficar só no teclado, que hora que você vai usar essa habilidade que a gente desenvolveu, que o ser humano desenvolveu, o cérebro humano desenvolveu, né? Então, eu acho que escrever à mão. Então, só lembrei disso por causa dessa coisa. Às vezes você está com sono na aula, mas mesmo com sono, se você fica escrevendo ou desenhando, às vezes dependendo do que estão mostrando lá, você tem que desenhar, sei lá. Você está ligado ali no que está passando. Então, eu acho melhor. Eu acho melhor do que faltar para estudar. Então, eu tinha colegas que faltavam para estudar. Eu não gostava disso, isso eu não me arrependo, de não ter faltado para estudar. Sei lá, estudava de noite ou no fim de semana, não sei, ou lá tinha a Bireme, a biblioteca antes, né? Então, a gente ia lá também em certos horários aí, na hora do almoço, no fim até a noite, né? Já ficava aberto até um certo horário da noite, mas essa era uma época em que é muito singular, em que tinham muitas espécies de mini greves. Teve época aí também que o hospital fechou por falta de recurso, então essas coisas meio crônicas que volta e meia aconteciam também. Mas é uma coisa que marca um pouco essa época, são esses movimentos, essas passeatas que eram feitas, essas assembleias e tal, as greves que não necessariamente eram prolongadas, uma ou outra até foi um pouco mais prolongada, mas, no fim, procurava se repor de alguma forma, mas eu ia todo dia lá, mesmo quando a greve se prolongava ou não, ia todo dia, escutava lá o que tinham para falar na Assembleia. Então, eu, como tenho essa coisa meio de historiador, tem alguma coisa que quando eu escrevi sobre a história da residência, eu escrevi 2 livros da história da residência, tem lá alguma coisa a mais a respeito da que eu procuro estudar a história da escola. Essa coisa minha com história é para tentar entender por que as coisas são como são. Porque medicina é muito interessante, mas ela não explica tudo. Então, quando eu comecei aí, enfim, hoje em dia, com a história, dá para entender um pouco mais, né? Mas hoje em dia a gente trabalha, inclusive, com essa coisa da medicina narrativa,
Tem o pessoal também com a história da medicina, né? E o pessoal lá do Centro de História também, que tem lá o professor Dante, também trabalha com essas coisas. Mas, se eu for tentar lembrar alguma coisa específica mais dessa época, era um pouco esse movimento de agitação, essa coisa artística que tinha muito, né? Tinha meio artesanal até, mas muito interessante, seja a parte musical, e que foi uma coisa na época assim marcante, né? Mas eu acho que eram mais estas coisas, porque alguém como o professor Elias Knobel, que era preceptor da enfermaria de clínica médica, é muito interessante que ele firmou muitas coisas do conhecimento clínico que vinha de antes da propedêutica. Ele foi uma pessoa que fez esse conhecimento que estava um pouco solto se consolidar. Ele depois virou especialista em UTI e tal, quer dizer, ele escreve livros de UTI e tudo, mas na época era uma pessoa que deu essa configuração para isso, né? E a figura do chefe de plantão. Então, algumas coisas, se eu for lembrar de algumas coisas assim um pouco mais marcantes, né?